Bom dia para você. A gente está começando agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, nesse tempo especial da Páscoa que estamos vivendo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia. Bom dia e Feliz Páscoa ainda. Podemos dizer Feliz Páscoa, né? Podemos ainda dizer Feliz Páscoa. Hoje porque... é aquele Domenico Naubis, que é chamado, né, na liturgia. Domingo das Vestes Brancas. Domingo né? in albis. É porque na igreja antiga, igreja primitiva, dos primeiros tempos cristãos, os neófitos, aqueles que tinham sido batizados na noite da Páscoa, durante a semana toda da Páscoa, eles trajavam vestes brancas para significar justamente a dignidade daquilo que eles tinham recebido. A veste batismal. É, a dignidade de filhos de Deus. Depois a inocência batismal, digamos assim, porque o batismo tem também esse significado de purificar de todos os pecados. Então, a veste branca, a dignidade dos redimidos. Né? O Apocalipse fala que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Exato, tem esse significado. E aí, no domingo in albis, no segundo domingo da Páscoa, depois de uma celebração bonita, os neófitos, então, depunham as vestes brancas e aí passavam a vestir a roupa comum, junto com os outros da comunidade, significando daqui para diante vocês são membros da comunidade como os demais. No batismo hoje, ainda a gente tem a veste batismal, que é um resquício dessa Exatamente, da veste batismal, né? Mais simbólico, Sei. Bem que e é bonito, que é quando a criança é pequena, em geral, as crianças vêm vestidinhas de branco inteiramente, é esse o significado, bonito sim. Mesmo, muito bonito, muito bonito. Dom Odilo, hoje o Evangelho é de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. É uma das aparições de Jesus, né? Ressuscitado aparecendo, né? Sim, é o segundo domingo da Páscoa deste ano, né? Nos traz exatamente essa passagem onde Jesus aparece aos apóstolos e lhes dá a paz. Mas eles estão duvidando, eles estão tão fora de si, primeiramente assustados, porque acham que é um fantasma. E não acreditam naquilo que veem. E Jesus diz, a paz esteja contigo, pela uma segunda vez. E aí diz, olha, não sou um fantasma, sou eu mesmo, vejam aqui, sou eu mesmo. E aí eles se alegram enormemente, os apóstolos, que constatam, é mesmo Jesus, não é um fantasma. E aí, sim, essa passagem deu motivo a várias reflexões. Uma delas que é os que negam a ressurreição. E isto foi repetido muito nos tempos modernos, do século XVIII e XIX, quando o racionalismo, o iluminismo... O tal do iluminismo, é verdade. Negava a ressurreição de Jesus. Impossível, impossível, impossível. Bem, a Deus nada é impossível, mas ele dizia, não, não é possível. Mas como assim? Ah, não, os apóstolos estavam fantasiando, alucinados, então, uma ilusão coletiva. Este é um argumento usado para negar a ressurreição de Jesus. Porém, vejam, basta ler este evangelho, esse trecho bem lido, quando Jesus diz, espera, eu não sou um fantasma, veja aqui, toca as minhas mãos, veja aqui ao meu lado. Né? É isso mesmo. Tem alguma coisa para comer? Então, e ele come, né, um fantasma. Então, depois Jesus fala a eles, e aí a experiência da presença de Jesus, não é só o ver, mas é ouvir, é o estar com ele, e portanto, é uma experiência do ressuscitado que vai além da fantasia, que vai além da ilusão coletiva, como alguns poderiam achar, né? Não, a questão da ressurreição é um feito extraordinário que transcende, digamos assim, a natureza das coisas. E por isso se diz que é a inauguração da escatologia. Né? Na teologia a gente fala isso, né? Que a ressurreição de Jesus inaugura no tempo, no mundo, no nosso tempo, isto é, na nossa condição mundana, inaugura já o mundo novo.
Porque justamente é o do mundo do ressuscitado. O né? mundo da glória de Deus que se manifesta em Jesus Em ressuscitado. nós, e manifesta num tempo, num espaço totalmente limitado. Exato. Não é obra do homem, Não é. é obra de Deus, né? Então, de fato, a ressurreição de Jesus manifesta a presença, a ação de Deus no homem Jesus, agora considerando a natureza humana Jesus, e faz a natureza humana, o homem Jesus, ser participante da glória do Filho de Deus, né? Manifestada neste mundo, né? Porque enquanto Jesus, antes da paixão, antes da morte, Jesus não manifestava a glória de Deus que estava Sim. nele. Mas ele era o Filho de Deus também antes, só que a condição humana dele encobria o brilho da glória de Deus. Agora, a natureza humana, o corpo humano de Jesus, participa do brilho da glória do Filho de Deus. Aquilo que na transfiguração, lá atrás, quando a gente, no primeiro domingo da quaresma, a gente... Exatamente, segundo domingo. Segundo domingo, né? Que alguns estudiosos dizem que mesmo a transfiguração é uma cena da ressurreição, né? já transferida para a vida pública. Mas, de toda maneira, digam lá os estudiosos o que querem, mas, de fato, a cena da transfiguração tem esse mesmo significado. É trazer o brilho do Filho de Deus para dentro daquilo que são as condições da natureza humana. Muito interessante. O Dom Odilo, essa expressão de Jesus... Olha, eu não sou um fantasma, eu acho que cabe muito bem nos dias de hoje, porque as pessoas, a espiritualidade, a religião, a religiosidade, de repente lida com Jesus como se ele não fosse real, como se fosse um fantasma, né? Exatamente. Isso tem que estar muito atento, inclusive, de não levar a sério a natureza humana. Isso foi uma das primeiras heresias dos primeiros tempos do cristianismo, de não levar a sério a natureza humana, de achar que ele é só divino. E o que o humano é apenas uma aparência. Não, não. Jesus, Cristo, é o Filho de Deus feito homem, isto é, nele, no Filho de Deus, está também o homem, verdadeiramente. E agora, com a ressurreição, o homem é transfigurado no Filho de Deus. Então, isso, e nisso nós também somos participantes. É a promessa da nossa ressurreição futura. Né? A promessa da nossa ressurreição futura. Aqui caberia um pensamento sobre uma expressão que é muito corrente, que eu acho que a gente precisa pensar bem em usar. Quando uma pessoa morre, há quem diga, a pessoa fez a sua Páscoa definitiva. Vamos devagar, vamos devagar. A Páscoa definitiva, no Creio em Deus Pai, tem um outro momento, que nós dizemos, creio na ressurreição da carne. Creio na ressurreição do corpo, em outras palavras. Isto é um outro momento da obra de Deus, mas não é ainda na hora da morte. A morte é a morte. A morte é a morte, não é desprezível. E, portanto, a ressurreição para a Páscoa, a passagem para a glorificação definitiva com Deus, é um outro momento da obra de Deus. Que momento do tempo, isso não cabe dizer, porque e nem também tempo, né? Porque o tempo numa para coisa Deus não existe, o tempo não existe, né? Mas de toda maneira a morte para nós não é brincadeira, é séria. Assim como a morte para Jesus não foi brincadeira, ela foi morte de verdade, não foi uma aparência apenas. Sim, né? E portanto que Jesus se tenha apresentado no seu verdadeiro corpo, mas glorificado e transfigurado, também está significando. Não sou um fantasma. Não é uma fantasia, é Ele mesmo. Né? No dia de hoje a gente celebra o Domingo da Misericórdia, né? Que é algo importante da gente lembrar, né? Nesse segundo domingo da... Sim, o Domingo da Misericórdia, segundo domingo da Páscoa, foi o Papa São João Paulo II, que instituiu o segundo domingo da Páscoa como o Domingo da Misericórdia. Por quê? Justamente nesse domingo, Jesus se apresenta aos apóstolos e lhes dá o poder de perdoar os pecados. O poder de perdoar os pecados como fruto da redenção, como fruto da cruz e da ressurreição. Antes de dar o poder de perdoar, Jesus sopra sobre os apóstolos. Isso é o simbolismo de doar o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados. Portanto, a misericórdia de Deus
dada à humanidade como fruto da cruz, da ressurreição e do dom do Espírito Santo. Bonito, bonito. O dom de viver a misericórdia, eu acho importante, porque existe, para nós cristãos, né, e para nós cristãos católicos, existe algo muito impressionante que não deve ser deixado esquecido, as obras de misericórdia que a gente precisa, facilmente a gente aprende na catequese e depois a gente deixa de lembrar e deixa de praticar também. Né? Durante a Quaresma fomos estimulados e encorajados à prática das obras de misericórdia. Mas isso deve continuar ao longo de todo o ano, não só na Quaresma. Na Quaresma de modo mais intenso. Mas é claro, a prática das obras de misericórdia para que nós também sejamos imitadores do Deus misericordioso, de Jesus misericordioso para conosco e possamos alcançar misericórdia. Lembrados do que Jesus disse, sede misericordiosos. Como vosso Pai é misericordioso. Como é misericordioso o vosso Pai. E Jesus diz em outro lugar ainda, se vocês não têm misericórdia, nem Deus terá misericórdia de vocês. É verdade. A misericórdia. E a misericórdia que se manifesta na Páscoa é uma misericórdia com o homem decaído que precisa ser redimido também, né? Exatamente, sim. A vida nova, né? Vida nova que nos é doada como dom, como graça de Deus, de graça, mas que nós precisamos acolher e traduzir em atitudes com a nossa participação, de modo que apareça em nós a vida nova no nosso dia a dia. Dom Dílio, terminamos, dá a bênção para a gente. Tão bonitas essas reflexões, olha, deixa o domingo da gente mais Então, o tempo pascal convida a, de fato, olharmos para maravilhas da nossa fé. Como São Paulo diz lá, ele falando da ressurreição, também da vida eterna, que é prometida para nós. Se nós somos cristãos, ou se nós cremos apenas para esta vida, para este mundo, somos uns pobres coitados, diz São Paulo. Mas não, nós não cremos só para esta vida, nós cremos também na vida eterna, que Deus nos quer dar como participação na sua vida. E a Páscoa nos recorda isso. A todo momento. Né? Fiquem com Deus, um bom domingo e uma boa semana com a graça de Deus, que os doentes fiquem bem, que fiquem curados, que os tristes fiquem consolados e todos nós tenhamos a esperança para lutar cada dia, a fim de que o dom, a beleza da Páscoa possa se traduzir cada vez mais na alegria da nossa fé segundo o Evangelho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.